Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus abençoe todos os que se preocupam com a salvação. Deus abençoe todos os que buscam a verdade. E como de costume, temos preparado para vós temas pertinentes, tema de interesse a todos. Não esqueça então de sintonizar conosco, participe da nossa live com seus comentários, com as suas questões e com a sua opinião. Nós somos desses que sabem o que estamos a falar, pois o nosso único alvo é a sua salvação. Partilhe esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares para que eles possam ter em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Hoje tenho aqui um convidado especial e vocês precisam estar desse lado em sintonia conosco até o fim desta live, apresentando as vossas questões em torno do nosso tema de hoje. Portanto, o nosso tema de hoje é imperdível e merece a vossa participação, a vossa presença, para que as boas novas possam serem alimentadas, possam serem saboreadas com o nosso convidado, o que o nosso convidado irá vos servir nesta noite, neste dia de hoje, nesta live. Eu sou o Eco Franco e vou dar essa ocasião ao nosso convidado para que ele possa se apresentar. Saudações. Muito boa noite, irmão Eco Franco. Muito boa tarde aos irmãos aqui do Brasil, da América Latina. Mais muito boa noite a todos os irmãos que estão em África. Eu sou Deutama Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Felipe, aqui no Brasil, desde março de 2016. E é uma satisfação para mim, é uma alegria ter recebido o seu convite, e é um prazer estar aqui para falar das boas novas de salvação, que é o Evangelho do Reino, que hoje está com o profeta Caco Felipe, para todos os habitantes da Terra. O meu desejo é que o que vamos falar aqui, o que vamos dizer aqui, possa ajudar algum filho de Deus em algum momento de sua caminhada. Se você ama a Deus, você está em busca de salvação, seria bom você prestar atenção no que será dito aqui. Obrigado. Obrigado, nosso amado convidado desta live, apóstolo e discípulo do profeta Caco Felipe, que irá então responder e esclarecer as nossas questões desta live. O nosso tema de hoje, como eu havia dito no princípio, é imperdível, de interesse a todos. Portanto, queremos hoje falar do trono de Satanás. Qual é o trono de Satanás? E nós sabemos que no livro, não é, de Ezequiel, assim como Isaías, não é? Principalmente em Isaías, o Satanás disse lá que eu estabelecerei o meu trono. Então, nós convidamos hoje o discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe para que venha nos explicar qual é esse trono que o Satanás prometeu estabelecer, não é? Qual é esse trono e onde podemos encontrar e como todas essas questões em torno do nosso tema hoje, vamos receber o esclarecimento com o nosso convidado. E desse lado também você deve, ou então pode participar com suas questões, com as suas opiniões no que concerne ao nosso tema de hoje. Para vocês que estão hoje pela primeiríssima vez em sintonia conosco, visitem o site www.filipicacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Felipe, livro este que contém a palavra que Deus confiou e deu ao profeta Caco Felipe para que você receba ou analise por si mesmo, sem influência de ninguém, e tome a sua própria decisão. A salvação individual e cada um deve tomar a sua própria decisão. Muito bem, vamos mesmo direto ao nosso assunto que nos trouxe nesta live, que é o trono de Satanás. Vamos, nosso amado convidado desta noite, falar então do reino de Satanás. O que tem a dizer, para começar, acerca do trono, não é? O que é isso de trono de Satanás ou trono de Deus? A bondade disso. Ok, muito obrigado, irmão Eco Franco. Deus os abençoe. Nós sabemos que, pela a revelação que nós temos
no presente, né? Que sempre Deus está a trabalhar na terra, e Deus trabalha por meio dos seus servos, os profetas, de acordo com Amós 3:7, os segredos de Deus são revelados aos seus servos, os profetas. O evangelho do reino dos céus vem dos céus, por meio de um anjo celestial, de acordo com Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Mas também há o trabalho de Satanás sobre a terra. De um lado, Deus, em uma geração, está a trabalhar com o seu profeta e com aqueles que Deus levanta para colocar do lado desse profeta. Do outro lado, Satanás também está a trabalhar. Então, em cada geração pode-se ver os dois reinos na terra. Por um lado, Deus, ele mesmo, com o seu trono na terra, governando, e por outro lado, Satanás, com o seu trono na terra também, governando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é dito que a terra jaz no maligno, e pela mensagem do profeta Cacofilipe, sabemos que esta terra está na quinta dimensão, e tudo está sob o controle de Satanás, não é? Mas nós estamos em um tempo onde o Deus vivo fala por meio de um profeta, e o irmão citou aí a referência de Isaías, que será a base para essa live de hoje, né? Penso que é Isaías 14, versículo 13 e 14, que diz: "E você que disseste no teu coração, eu ascenderei nos céus, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e sentarei sobre o monte da congregação, na retrância do norte, eu ascenderei nas alturas das nuvens, eu serei como o Supremo." Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. Mas a pergunta é, onde é que está de fato o trono de Satanás? Se Satanás iria ascender o seu trono acima das estrelas de Deus, se assentar como Deus, para ser adorado como Deus, para ser igual a Deus, mas onde é que ele está? Esta é a pergunta que muitas pessoas não sabem responder, assim como as pessoas não sabem responder onde é que está o trono de Deus, onde é que Deus está governando, o trono de Deus, o reino de Deus, porque Deus em cada geração também tem o seu governo. Satanás tem de um lado o seu governo, mas Deus também tem o seu governo. Se você colocar esta pergunta para os líderes religiosos, se você colocar essa questão para os membros de igreja, eles não saberão responder com exatidão. E eles chamarão as obras de Deus como obras de Satanás e chamarão as obras de Satanás como sendo a obra de Deus. Eles chamarão aquilo que é veneno, que é fermento, de palavra de Deus, que é a teologia e a interpretação, e chamará a palavra de Deus de heresias e assim por diante, que é a revelação profética que Deus dá em um tempo por meio de um profeta. Então, por esta geração, esse tempo que nós vivemos, que está dentro da era de Laodiceia, é dito em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que a era de Laodiceia, esse tempo, os homens estariam cegos, eles estariam nus, eles estariam surdos, eles estariam pobres. Sim, é a condição da era de Laodiceia. E por as pessoas desse tempo estarem cegos, é por isso que eles não conseguem discernir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a palavra de Deus e a teologia. Diante disto, eles estão lá nas igrejas dizendo que lá é o reino de Deus, e eles estão olhando para aquilo que Deus faz por meio de um profeta, dizendo que é de Satanás. Mas é aqui que nós iremos responder, irmão Eco Franco, algumas questões. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento e a resposta da nossa questão. Desse lado de onde você nos assiste, o nosso internauta apresenta as suas questões concernentes ao nosso tema de hoje, para que o nosso apóstolo e discípulo do profeta Cacofilipe, que é o nosso convidado de hoje, possa esclarecer as nossas questões. Estamos hoje a falar do reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás? E estamos aqui a receber o esclarecimento em torno da nossa temática. Não esqueça, então, de partilhar esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam receber em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Nós somos desses que estamos que sabemos o que estamos a falar, e desse lado participe da nossa live com seus comentários
questões, assim como opiniões. Ouvimos aqui o nosso convidado esclarecer que existe realmente, não é, o trono de Satanás e assim como o trono de Deus. E, no entanto, a nossa questão, a questão seguinte, nesse caso, esperando que os nossos internautas possam apresentar as suas questões e colocaremos aqui na tela para recebermos o esclarecimento. A seguinte questão é: qual é então, onde encontramos o reino de Satanás e com quem encontramos o reino de Satanás, assim como onde e com quem encontramos o reino de Deus? A bondade é sua. Obrigado, irmão. Então, o reino de Deus é estabelecido na terra quando Deus, ele mesmo, não um grupo de homens, não uma igreja, não um curso de teologia, um seminário, mas quando Deus, ele mesmo, levanta em sua soberania um profeta. E este profeta, junto com aqueles que acreditam nesse profeta, é o reino de Deus em uma geração. Nos dias do dilúvio, o reino de Deus era Noé, juntamente com aqueles que acreditavam em Noé. E ali estava o trono de Deus. O trono de Deus era o tempo de Noé. No tempo de Noé, era Noé com a sua mensagem. Era por ali que Deus governava. É por ali que Deus julgava. Sim, era por ali que Deus também salvava, usava de graça com os seus filhos na terra. Quando Moisés estava na terra, Moisés e os seus, ali era o reino de Deus. Era onde Deus julgou o Egito e assim por diante. Era onde Deus poderia usar de graça para com seus filhos e salvá-los. Então, o reino de Deus em cada tempo é quando há um profeta de Deus sobre a terra. Ali é o trono de Deus, de onde Deus está a governar na terra, né? Então, é por meio de um profeta que Deus faz isso. Podemos ver isso em cada tempo. No tempo de Elias, no tempo de Samuel, no tempo de Daniel, no tempo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o reino de Deus sobre a terra. No tempo de Paulo, no tempo de Lutero. E no tempo de Lutero também foi estabelecido o reino de Deus na terra para julgar e condenar todo o sistema religioso do seu tempo, entre esse sistema, o catolicismo. Então você vê que em cada tempo o trono de Deus na terra vem por meio de um profeta com uma revelação profética. Então aí está o reino de Deus, o trono de Deus sobre a terra. Por outro lado, o trono de Satanás são todas as religiões e são as igrejas. Quando você vai nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, nas igrejas branamistas, você ouve as pessoas dizendo que o reino de Satanás na terra são as drogas, é a prostituição, é a masturbação, é a bebida, é o pecado natural, né? Nós estamos de acordo que também isto é o reino de Satanás sobre a terra. Mas o que eles não sabem é que o trono de Satanás, o grande império de Satanás, o grande reino de Satanás na terra, são as religiões e são as igrejas. É só desta maneira que Satanás pode assentar-se como Deus, para parecer Deus, ou se passar por Deus, ou receber adoração como Deus. De qual outra maneira Satanás poderia ser adorado como Deus? Será que se Satanás vir com o seu próprio nome, com seus próprios atributos, será que ele poderia ser adorado? Será que você, católico, poderia entrar numa igreja que está escrito Igreja de Satanás? Será que você poderia entrar numa igreja que está escrito Assembleia de Satanás? Congregação de Satanás? Você não entraria aí. Então o diabo não pode vir no seu próprio nome para ser adorado, porque as pessoas têm medo de Satanás, as pessoas têm medo do nome, até das expressões. É comum, irmão Eco Franco, as pessoas quando ouvem a nossa pregação, eles dizem, mas vocês falam mais de Satanás e do diabo do que de Deus, do que de Jesus. Olha, mas qual o problema? Nós temos que denunciar as obras de Satanás sobre a terra. E como vamos denunciar as obras de tal pessoa sem dizer o seu nome, sem identificá-lo? Porque eu não posso denunciar alguém sem identificar quem ele é. Eu tenho que dizer o seu nome, a sua aparência, as suas formas, e tem que ser bem identificado. Nós não temos medo de dizer nome, Satanás, diabo e assim por diante. Nós não temos nenhum medo disso, porque nós sabemos exatamente quem é Satanás e o que ele pode fazer. Então você vê que aí que está o segredo. Enquanto que as pessoas estão a procurar o diabo longe, sendo que o reino de Satanás está estabelecido
nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, e as pessoas estão a adorar o diabo nessas igrejas e religiões como se fosse Deus. Eles pensam que estão a servir Deus. Mas quem recebe os seus sacrifícios, quem recebe as suas orações, quem recebe os seus jejuns, quem recebe os seus esforços, é o diabo, Satanás. E Satanás irá respondê-los de acordo às suas orações e os seus desejos para eles continuar enganados, para eles ir à perdição. Então, todos os espíritos que operavam no passado de outras formas, com outros nomes, de outras maneiras, que estavam nos riachos, nos rios, nos bosques, nas florestas, nos desertos e assim por diante no passado, que eram até conhecidos como gênios benfeitores, e eles protegiam cidades e aldeias e assim por diante, todos esses demônios estão dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, se passando por Jesus Cristo, se passando por Espírito Santo. É aí que está o trono de Satanás. Todos os demônios que enfrentavam Moisés no Egito, que lá tinham alguns nomes, como Buto, Ísis, Osíris, Amorrá, hoje todos esses demônios que estavam no Egito e enfrentavam Moisés, hoje estão nas igrejas, com o nome de Jesus Cristo e de Espírito Santo. Todos os demônios que estavam a enfrentar Josué, Adrameleque, Sucot-Peneton, e assim por diante, lá no tempo do profeta Josué, eles estão hoje nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, se passando por Jesus Cristo e por Espírito Santo. Acontece que, se o diabo vir como ele mesmo, as pessoas fugirão. Mas, para isso, o diabo tem que vir com a aparência de santidade. Ele tem que vir com a Bíblia debaixo do braço, chamando-se de pastor, chamando-se de bispo, chamando-se de apóstolo, sim, até mesmo chamando-se de ancião, de profeta. É aí onde o diabo está disfarçado, com o nome de Jesus Cristo na sua boca, com a Bíblia debaixo do braço e dizendo palavras bonitas, palavras de sedução, palavras boas, agradáveis de se ouvir, para levar a humanidade à sedução. Mas Deus, vendo que os seus filhos estão sendo enganados nas igrejas, Deus vendo os seus filhos a peregrinar pela terra em busca da salvação, Deus levanta um profeta para tirar os seus filhos do engano, para tirar os seus filhos da sedução. Mas voltando ao ponto, o trono de Satanás são todas as religiões. Mas, pregador, então quer dizer que o reino de Satanás é o Islã, é o hinduísmo, é o budismo? São todas as religiões, começando pelo cristianismo. Esse cristianismo que você vê, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, igrejas reveladas, restauradas, só a igreja batista, tem mais de 70 tipos de igreja batista. Eu penso que no Brasil, Igreja Assembleia dos Deuses, tem centenas, para não dizer milhares delas diferentes. Tudo isto é o conjunto do que nós chamamos de cristianismo. Existe um verdadeiro cristianismo, que é Deus em um profeta. Existe o falso cristianismo, que é o diabo com as suas igrejas e os seus falsos profetas e falsos ministros sobre a terra. Então, o reino do diabo, o reino de Satanás, o reino do diabo na terra, é as igrejas e todas as religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, taoísmo, sikhismo, espiritismo, e tudo que se é religioso, ali também é o reino de Satanás sobre a terra. É o grande reino de Satanás. O reino das drogas, o reino que Satanás tem lá, as drogas, o que o diabo faz com a bebida, com o fumo, com a prostituição, com o adultério, e com roubo e violência, não chega nem perto do estrago que Satanás faz por meio das religiões e das igrejas. A ponto que nós sabemos que as religiões e as igrejas são os cárceres de Satanás. Sim, no seu país, no seu estado, na sua cidade, existem os cárceres do governo, né? Existem os cárceres estaduais, os cárceres federais, cárceres de segurança máxima, onde são colocadas as pessoas. Mas, em algumas ocasiões, é possível encontrar nesses cárceres algumas pessoas inocentes, algumas pessoas que foram condenadas, acusadas e condenadas injustamente, que foram parar nesses cárceres. E esses inocentes, no lado natural, tipifica os inocentes, os filhos de Deus,
que foram parar nesses cárceres do diabo, que são as religiões e são as igrejas. E aí Deus vai libertar os seus filhos desses cárceres, dessas igrejas, por meio de um profeta. Então, para concluir, o grande reino de Satanás na Terra são as religiões de todos os tipos que você vê. É o grande império. Sim. E hoje você vê na Terra alguns homens se passando por servos de Deus. Algumas mulheres, até mulheres, se passando por servas de Deus. E eles dizem, aqui está o reino de Deus. Aqui está a obra de Deus. Aqui está a casa de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Mas tudo isso, na verdade, é o grande reino de Satanás sobre a terra. Irmão Franco. Obrigado pelo esclarecimento. E temos aqui questões dos nossos internautas, mas acredito eu que durante a resposta do nosso convidado, o apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, acabou, entretanto, respondendo essas questões que já estão na tela, como distinguir o reino de Satanás, o reino de Deus. Satanás assume o seu reino como sendo de Satanás. Satanás seduz com mentiras ou com verdade. Então, essas todas as questões do nosso internauta já aqui foram esclarecidas durante a explicação do nosso apóstolo, dizendo que Satanás tem se disfarçado nesses homens líderes religiosos, se chamando hoje Satanás de Jesus, de Deus, assim sucessivamente. Portanto, se você entrou há pouco tempo na nossa live, visite, partilhe esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares. Participe da nossa live com suas questões, suas opiniões e os seus comentários. E também você pode visitar o site www.filipecapu.org/pt ou então entrar no Play Store ou App Store e baixar gratuitamente o livro que contém as palavras de vida eterna na nossa geração, para que você possa tomar a sua própria decisão após o seu próprio análise sem influência de ninguém. Estamos hoje a falar do tema o reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás? E estamos a receber, como vocês podem ver, o esclarecimento das nossas questões. Então, o maná fresco está sendo hoje servido com o nosso apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe.